Estamos de volta com o nosso estúdio aberto e agora a gente vai bater um papo aqui sobre uma das vocações que a nossa região oeste tem. Vamos falar um pouco do segmento de hotelaria, de gastronomia, dos eventos culturais, falar um pouco de turismo, de tudo isso. E para esse papo a gente vai falar com o Edson Pinto, que é o presidente dos Senhores. Eu vou pedir para ele já explicar direitinho, porque eu tenho certeza que eu vou errar na hora de explicar o que é os Senhores. Seja muito bem-vindo, Edson. Boa noite. É um prazer falar com você e com a sua audiência extremamente qualificada do Connect TV e poder falar um pouquinho, né, da atuação dos Senhores, que é o sindicato empresarial de hotéis, restaurantes, bares e similares de Osasco, Alphaville e região. É a mais nova entidade empresarial patronal aqui da nossa região. Importante de falar que é a mais nova e que para chegar a isso tem todo um processo jurídico, burocrático, dificílimo, que se passa por etapas e que demorou quanto tempo para isso acontecer? É um sonho que foi sonhado há quanto tempo? Sem dúvida, foram 9 anos aí de espera, né, entre a documentação e a ideia em si. Aqui o setor, né, de hotelaria e gastronomia é um dos mais pujantes do Brasil, né? Seja tanto na geração de emprego quanto de renda e tributos, né? E a nossa região aqui não é diferente, sempre foi muito importante o setor, mas em nível sindical patronal sempre fez parte do Sindicato de São Paulo. Aqui era uma regional somente. E eu já era diretor do Sindicato de São Paulo e empresário aqui, né? E eu e um grupo de diretores, então, entendemos levar esse pleito para o Sindicato de São Paulo, o Sindicato Mãe, de fazer um desmembramento, tendo em vista a força e a importância dos empresários aqui da região. Então, de imediato, isso lá em 2009, 2008, nós iniciamos esse processo, né? Foi aceita a proposta pela diretoria de São Paulo, fizemos a assembleia de desmembramento. Aí em 2010 a nossa documentação vai para o então Ministério do Trabalho. Hoje quem cuida da parte sindical em nível federal é o Ministério da Economia, né? Uma secretaria que cuida disso lá, mas o então Ministério do Trabalho recebeu essa documentação e durante 7 anos fez a análise de todos os documentos que foram encaminhados. Em 2017, março de 2017, então sai a carta sindical e a independência sindical da nossa entidade. Então, vai completar 2 anos, né, porque saiu em março, mas nós começamos em agosto propriamente. Então, vai completar 2 anos de vida a nossa entidade agora, e já com uma série de vitórias e êxitos na defesa do empresariado aqui dessa região. Antes da gente falar da defesa do empresariado, de falar até das atividades, eu queria que você explicasse um pouquinho, que acho que tem muita gente que não entende muito. Mas como assim sindicato patronal? Porque a gente está acostumado a ver na mídia, na própria legislação, no debate político, sempre que se fala de sindicato, fala de proteger o funcionário contra o bicho-papão, que é o empresário. Tem uma relação histórica de distanciamento. Para que existe um sindicato patronal e qual a importância dele, inclusive na relação de equilíbrio que deve ter entre, vamos dizer, os proprietários, os empresários e os funcionários? Lá no início do movimento sindical brasileiro, justamente os primeiros sindicatos que vieram foram o de trabalhadores. Sim. Mas conforme os sindicatos de trabalhadores foram tomando força, foram criando musculatura, começou a se observar que o sindicato que se especializou na negociação, quando ia negociar direto com as empresas, aquela relação de hipossuficiência que existia se invertia. O hipossuficiente, no caso, passava a ser a empresa. O frágil da história passava a ser o empresário. Porque quando sentar para negociar com 10, 15, 20 advogados dos sindicatos altamente especializados Sim. em negociação, às vezes uma empresa de menor porte não tinha condição de negociar em igualdade de condições. Então, a Constituição do Brasil, ela fala em sindicato. Ela não fala em sindicato patronal ou sindicato laboral. Então, o meio empresarial passou então a criar os seus próprios sindicatos para a defesa dos interesses, para igualar as forças nesse momento de negociação.
né? Então, por isso que hoje o que se diz, né, que a relação entre capital e trabalho, quem pacifica essa relação lá na base, lá na ponta, somos nós, os sindicatos. Então, o Sindicato dos Trabalhadores passou a ter um contraponto em pé de igualdade, que são os sindicatos patronais, né, que negociam em nome dos patrões. Então, um sindicato, diferente de uma associação civil, por exemplo, das associações comerciais, que fazem um trabalho muito importante também de representação, Perfeito. mas elas só representam os associados. O sindicato não. O sindicato representa a categoria econômica. Por isso que, então, nós, os senhores, Osasco, Alphaville e região, representa todos os empresários donos de hotéis, bares, restaurantes, casas noturnas, independentemente se são filiados a nós ou não. Então, quando nós ingressamos com uma ação judicial, por exemplo, para a defesa de uma lei que foi aprovada, sancionada e que é contra os empresários, é inconstitucional, e nós ingressamos em juízo, quando nós ganhamos, todos os empresários são beneficiados. Diferente de uma associação, Sim. se ela entrar com essa mesma ação, só vai valer para aqueles sócios. Lembrando que, e aqui quem conhece, quem acompanha o programa sabe da minha tentativa sempre de fazer o equilíbrio para o lado do malévolo empresário, porque é assim que, infelizmente, os empresários, nós somos tratados, os empreendedores. Quando a gente fala para não ceder demais, é porque quando a pressão é muito grande e uma empresa cede para além do que ela aguenta, ela quebra. E quando ela quebra, o funcionário também quebra, porque ele é mandado embora, não tem jeito. Tem que existir esse equilíbrio do que é possível ser pago para uma equipe, para um funcionário, para um determinado segmento, e que permaneça existindo lucro. Lucro não é pecado, né? Tem dúvida. Mas não tem um pouco disso? Acho que hoje em dia há uma cultura de se ensinar que o lucro não é pecado, mas até pouco tempo o empresário falava que tinha lucro, parecia que ele estava roubando, né? Essa cultura começa a mudar, né? A gente começa a observar alguns movimentos nesse sentido, né? Exatamente não matar a galinha dos ovos de ouro. Quem gera emprego e renda nesse país não é o governo, são os empresários. Né? E parece que o governo trata os empresários muitas vezes como inimigo. Né? Há já algumas tentativas, a reforma trabalhista veio muito nesse sentido. Né? Esse governo está trabalhando muito nesse sentido também de mudar algumas coisas. O E-Social está sendo reavaliado, fazer algumas mudanças, isso é importante. Né? A questão também da abertura de empresas, facilitar a abertura de empresas, o fechamento de empresas. Desburocratizar o país, Não tem dúvida. E para isso, e essa é uma das funções do sindicato, né? Estabelecer essa negociação com, especialmente os governos municipais, estaduais e federal, de mostrar que nós não somos o inimigo, ao contrário, nós somos parceiros. Então, precisa facilitar a vida do empreendedor, para que a gente possa gerar mais empregos, gerar mais renda e, com isso, pagar mais tributos. Sim, esse é o caminho. Falando um pouco agora do sindicato, e você falou, dos senhores, você falou, em 2 anos a gente já consegue enumerar algumas conquistas. Quais foram? Então, vamos primeiro entender um pouquinho quantos somos aqui, quem somos. Perfeito, né? perfeito. O sindicato de Osasco, Alphaville e região abrange 8 municípios. Né? Tá. Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cajamar, Itapevi, Jandira e Pirapora do Bom Jesus. Né? Acho que falei os 8? Acho que Santana não entrou, Santana também, né? Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Carapicuíba, Cajamar, Itapevi, Jandira e Pirapora do Bom Jesus. Perfeito. 8 municípios. São cerca de 15 mil empresas que geram 50 mil empregos diretos aqui na nossa região. Então, nossa base de representação é muito importante. Né? Então, a primeira tarefa é essa. Primeiro, levar para esses executivos, né, os poderes executivos dos 8 municípios, né, essa mensagem de que, olha, agora existe um sindicato que representa esses empresários aqui. Então, pedimos isso, para que qualquer iniciativa parlamentar, seja do executivo ou do legislativo, nós estamos aqui para ajudar a melhorar essas proposituras, para que não seja afetada as empresas. Sim. Porque às vezes a ideia é muito boa no plano abstrato, mas aplicado concretamente no dia a dia da empresa, aquilo pode ocasionar uma série de transtornos. Então, não é de impedir, ao contrário, né, que o Poder Legislativo e o Executivo legislem, mas é de que seja uma legislação sensata, exequível,
Então, nós somos um setor legalista e cumpridor das nossas obrigações. Mas queremos também que outros setores sejam cumpridos. Então, que, por exemplo, o setor de ambulantes informais seja fiscalizado da mesma forma, que haja uma fiscalização sensata, que as licenças saiam em tempo para que a gente possa executar a nossa atividade. Então, queremos sim ser fiscalizados, mas em igualdade de condições, praticando uma concorrência leal em todos os sentidos. Então, esse é um ponto. Você veja, quando nós chegamos aqui, eu dizia em 2017, foi aprovado em Osasco, não cabe dizer aqui quem foi parlamentar, mas enfim, uma chamada lei bariátrica, que pretendia dar 50% de desconto em todo o ticket final daquele consumidor, cliente, que tivesse feito uma cirurgia bariátrica. Então, nós nos deparamos com essa lei, que já iria entrar em vigor imediatamente. Então, para o nosso telespectador entender, né, aplicar 50% de desconto no consumo hoje de um bar ou restaurante seria praticamente pagar para o cara para o consumidor comer no teu bar ou restaurante, porque verdade. Nós não temos 50% de lucro. Verdade. Né? É a maior incidência. Já foi o tempo, né? Antigamente, né, lá na década de 70, falava, não, ramo de alimentação, 100%. Você compra por 10, vende por 20, ok, não era isso? Exatamente. Hoje não tem mais isso, não. Porque hoje, né, o aluguel, a carga tributária, a folha de pagamento, né, incide. Essas despesas fixas é a maior incidência na composição do preço do arroz com feijão. Perfeito. O menor custo está no arroz com feijão. Né? Então, é isso que o parlamentar, às vezes, precisa entender. Né? Não dá mais para fazer cortesia com o chapéu alheio. Então, por isso é que o sindicato existe. Né? Então, nós argumentamos no executivo, argumentamos no legislativo. Infelizmente, nosso pleito não foi ouvido e não nos restou outro caminho a não ser ir para o Poder Judiciário, mostrando, né, a incongruência e a inconstitucionalidade dessa medida. E o Tribunal de Justiça derrubou essa lei, arguindo a inconstitucionalidade, e ela deixou de existir já imediatamente, após uma semana, por medida liminar. Sim, sim. E depois de um ano foi julgado o mérito da medida e ela deixou de existir. Deixou de existir. Então, a partir de aí, agora com mais tempo, nós passamos a estabelecer um diálogo melhor com os 8 legislativos, os 8 municípios, sim, com os 8 prefeitos. Né? Então, já sabem da nossa existência. Então, nós temos, sim, sido chamados para conversar e a categoria tem mostrado força nesse sentido. Né? Porque é uma categoria, como eu disse aqui, importante. Nossa representatividade, especialmente a geração de empregos. Se tem um segmento da economia, eu disse que gera muito emprego, é o nosso, porque nunca vai ter um robô, uma máquina que faça o que a gente faz, que é o atendimento, que é a gentileza, que é o sorriso. Né? Então, por mais tecnologia que exista, o nosso segmento sempre vai ser um gerador de empregos importante. Então, precisa ter um tratamento, um olhar diferente para o nosso setor. E é isso que a gente quer mostrar. Então, um dos motivos, né, das nossas ações é esse, é mostrar musculatura, mostrar força para os governantes. E que nós vamos até as últimas consequências na defesa da categoria. Nós vamos até as portas do judiciário, se for necessário. Nós não queremos ir. Né? Não é necessário, às vezes, isso, mas se for, a gente vai. E os benefícios, né, os serviços, parcerias com empresas para gerar descontos para os associados, diminuir o custo de gestão. E um dos grandes problemas hoje é custo de gestão. Onde o empresário podia enxugar com essa crise toda, ele já enxugou. Infelizmente já demitiu, já arrumou a folha, ele já apaga a luz na hora que tem que apagar, ele já fez o retrofit, né? Colocou, especialmente nos sanitários, aqueles equipamentos para economizar água, economizar luz. Sim. A compra já é feita de um modo mais inteligente, mais ordenado, já evitou o desperdício onde ele pode. Então, agora hoje é reduzir custo de gestão em algum setor, né? Então o sindicato vem para isso. Nós temos lá no nosso site, quem puder dar uma olhadinha lá para o empresário, é importante, né, no www.senhoresosasco.com.br. Dá uma olhada no setor de benefícios, é uma série de empresas. Estamos mensalmente agregando novos benefícios para trazer o associado mais para perto do sindicato. Lembrando que quando a gente fala as palavras sindicato, patronal, empresário, empresariado, pode dar uma impressão errônea. Muitas vezes por timidez do empreendedor, muitas vezes timidez pessoal mesmo, muitas vezes por não achar que, não, mas eu não posso fazer parte. Todo empresário, pequeno empresário, microempresário destes segmentos pode sim se aproximar,
filiação que chama? Se filiar, é isso? É a filiação. Se filiar ao sindicato e, além de conseguir utilizar dessas vantagens, desses benefícios, se inteirar um pouco mais do mercado, descobrir novos horizontes para o seu próprio negócio. Porque às vezes o cara lá tem um restaurantezinho num bairro, aí ele fala, não, isso aí é coisa para rede, para quem tem sede própria, e não é, né? Não. Então, estatutariamente, nós temos duas categorias de sócios, né? O sócio sindical, Ok. que é aquele que basta ter um KNAI, né? Abrir uma empresa do Tem nosso CNPJ. segmento e está em dia com a contribuição sindical, ele já é um associado, ele já tem direito a alguns benefícios, justamente porque nós representamos categoria econômica. Perfeito. Então, não precisa ser um sócio filiado efetivo, Ok. um mensalista, para ter benefícios. Mas esse mensalista vai ter um plus, vai ter algumas vantagens a mais do que o outro associado. Mas o outro associado também, né, esse sindical, também vai ter uma série de benefícios. Porque, por exemplo, então, uma série de benefícios, eu fui falando para você aqui, até chegar no principal deles, Que é a feitura da convenção coletiva de trabalho com o nosso contraponto, que é o Sintoresp, é o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes, que é um sindicato fortíssimo, né? Que como nós desmembramos aqui na região de Osasco, eles não se desmembraram, eles são unos. Então, o mesmo sindicato que faz a convenção em São Paulo, na capital, é o sindicato laboral que faz a nossa convenção aqui. perfeito. Inclusive, né, abrimos a negociação coletiva agora, nossa data base é 1º de julho, estamos em negociação com os sindicatos trabalhadores, né, esperamos nos próximos dias aí ter boas notícias para a categoria, né, até os empresários que nos assistem aí, tiverem curiosos para saber ou tiverem alguma sugestão, podem nos procurar no sindicato, né, vai ser bem recebido lá, traga a sua sugestão, sua dica para nós aí, é sempre importante essa participação. Então, nós representamos, né, nossos filiados, então, por exemplo, a rede Habib's, com 13 lojas, são nossos sócios aqui. A rede McDonald's, com 25 lojas, são nossos sócios. Né? P.F. Chang's, Beduínos, são grandes redes. A rede Acorde Hotéis são nossos associados. Mas também temos pequenas empresas que são nossos associados. Então, a mesma atenção, o mesmo benefício que essas grandes redes recebem, o pequeno empresário, o microempresário também recebe. Porque o nosso sócio é o CNPJ, não é o CPF. Sim. Né? Então, quem tem um CNPJ, então tem o mesmo tratamento igualitário aqui no Sindicato Patronal. A nossa região, para a gente arredondar esse papo e para que as pessoas entendam, a nossa região, a gente estava falando, né, desses 8 municípios, mas com uma área de abrangência um pouco maior, a gente está falando aí de 3 milhões de habitantes, se você pensar em toda a região oeste da Grande São Paulo, 10% do PIB brasileiro está nessa região. E a parte de alimentação, principalmente os restaurantes, eu acho que agora já é um mercado solidificado. A parte de hotelaria parece que descobriu a nossa região, não tem tanto tempo. Tem muito o que crescer ainda. Qual que é o teu olhar para a nossa região, para o futuro de hotelaria e de outros empreendimentos nesse segmento? Bem destacado por você, o setor de turismo, então vamos destacar, né? Então, quando a gente fala de macro setor do turismo, né? O turismo é um motor, né? Uma alavanca da economia que move 52 outros segmentos, sendo a gastronomia e a hospitalidade os mais importantes. Mas a gente coloca também aí os operadores de viagem, os agentes de viagem, os organizadores de feiras e eventos, locadoras de veículos, transportadoras aéreas, fluviais, marítimas, enfim, são 52 segmentos da economia que move, né, essa ferramenta gigantesca que é o macro setor do turismo. Aqui na nossa região a gente teve uma demanda bastante interessante, né, em número de unidades habitacionais, tanto em Osasco como em Alphaville. Sim. Mas a gente precisa ainda desenvolver o mercado turístico melhor aqui na região. Isso ainda precisa ser melhor trabalhado pela municipalidade. Osasco acabou de criar o seu Conselho Municipal de Turismo. Barueri está recriando o seu Conselho Municipal de Turismo. Santana de Parnaíba já tem há algum tempo o seu Conselho Municipal em funcionamento, e eu digo isso porque os senhores, né, eu tenho assento em todos os Conselhos Municipais de Turismo aqui da região e sou conselheiro do Conselho Estadual de Turismo também. Estamos lá com o secretário Vinícius Lubitz, trabalhando em desenvolvimento específico aqui da nossa região, ajudando oeste. O Conselho Estadual. Então, ainda precisa se conscientizar. Então, você veja, Santana de Parnaíba é o conselho com mais tempo de vida aqui dessa região.
E essa, também, Parnaíba, é a cidade que melhor trabalha o turismo. Sem dúvida. Então você veja como é importante essa participação, porque no Conselho, quem tem assento, né, são os órgãos públicos, as secretarias estaduais que de alguma forma têm relacionamento com o turismo, e a sociedade civil constituída. Então os sindicatos, a associação comercial, os empresários têm assento, têm voz. Então há essa dinâmica, né, é importante de trocar ideias para que avance esse segmento que, como eu disse, é um motor importante para a geração de empregos e renda de uma cidade. Vou dar um abraço aqui, acompanhando a diretora executiva dos senhores, a dona Alice, é isso? Alice? A letra da nossa produção não é muito bom. Um abraço. Alice, um abraço. Obrigado Alice. de estar acompanhando a gente aí, provavelmente pelo site ou pelo nosso aplicativo, ou também pelo canal 10 da Megabit. Obrigado pela audiência. Edson, falado tudo isso, eu queria que você finalizasse fazendo um convite e, mais uma vez, reforçando a importância que hoje o sindicato patronal tem de restabelecer esse equilíbrio e que parece que nesse novo Brasil, onde a gente... E aqui eu não estou falando de política não, tá? Pelo amor de Deus, não é pró isso ou contra, mas existe um entendimento novo de que o empresário tem que estar bem, que as leis têm que, as tais reformas trabalhista, tudo isso. Falhou meu microfone? Vamos lá, continuar por aqui. Todas essas reformas trabalhista, tributária, da Previdência, elas vão ajudar o Brasil a crescer. E que com isso, é o que você falou, não mata a galinha dos ovos de ouro, muito pelo contrário, a fortalece e todo mundo sai beneficiado com isso. É fundamental. Então, só para também o telespectador compreender, né, onde que o nosso setor está inserido nesse contexto nacional, né? Então, nós somos os senhores aqui da região. Sim. Nós temos mais 24 companheiros sindicatos no interior do estado de São Paulo. Em nível nacional, são 8 federações que compõem a nossa Confederação Nacional do Turismo. Então, na pirâmide sindical, né, nós temos os sindicatos, federações e confederações. Sim. Então, a nossa confederação, a CNTUR, onde eu sou um diretor de estratégia e sou vice-presidente da nossa federação também, nós atuamos muito forte em Brasília, justamente para levar essa mensagem que eu faço aqui na nossa micro-região, esse mesmo trabalho de conscientização com os parlamentares, com o Poder Executivo, é feito em nível estadual e em nível nacional. Então, isso tem repercutido bem. E por isso que há hoje esse entendimento, né? Acho que de todo mundo, de que é importante fortalecer o setor empresarial, né? E para que a gente possa gerar mais empregos. Não se esquecendo, né, que o nosso colaborador, especialmente no nosso setor lá de bar e restaurante, onde não tem chão de fábrica, onde o dono do bar fica fechado no ar-condicionado, a gente trabalha ali no balcão, lado a lado com o nosso companheiro trabalhador, né? Então nós sabemos reconhecer e valorizar. É um setor, inclusive, quero dar um abraço aqui na representação laboral no Sintoresp, que faz uma defesa brilhante do setor, e somos nós que realmente pacificamos a relação capital e trabalho. Então só precisa haver, eu chamaria a atenção então do Congresso Nacional, do Senado Federal, na importância da representação classista paritária dos dois sindicatos em nível nacional. Preservar um pouquinho, né? Houve uma caça às bruxas, né, do sindicalismo, mas muito mais, eu acho que fugiu a regra, né? As centrais sindicais esqueceram muito do que é fazer a representação sindical. Sim. E atuaram muito politicamente, né? Mas os sindicatos que fazem esse trabalho lá na fábrica, lá no município, sim, precisam ser melhor valorizados e mais respeitados pelo parlamento. Muito bem. Edson Pinto, da Senhores, é o sindicato patronal de bares, de hotelaria, bares e restaurantes, falando de maneira genérica, aqui da nossa região oeste, Osasco, Alphaville e região. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns pela ousadia, porque é uma ousadia você entrar e sonhar um sonho que demora 9 anos, 10 anos para realizar. E desconectar a nossa região da capital, eu acho que é um ganho no sentido de a gente sabe exatamente entender todas as peculiaridades que acontecem aqui em cada uma das cidades. E muitas vezes a capital São Paulo é muito grande, é difícil conseguir enxergar
com a mesma atenção todas as regiões. Eu acho que isso é um grande benefício para a nossa região. Espero que a gente possa sempre contribuir para esse crescimento, inclusive falar mais de turismo, turismo de negócio, turismo ecológico, turismo de aventura, turismo religioso, que é pouco explorado ainda na nossa região e tem muito para crescer. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Deus a você, por abrir esse espaço para nós. E só convidar de novo o seu telespectador a visitar o nosso site, né, o www.senhoresosasco.com.br. Estamos em todas as redes sociais e nós temos o melhor conteúdo em turismo da região. Então, quem é um empresário do setor ou gosta de turismo, gosta de gastronomia, gosta de viajar, nas nossas redes sociais, toda a informação no mais alto nível para esse interessado. Pronto, nós já vamos fazer uma parceria com a Connect TV aqui para a gente usar esse conteúdo aí e ajudar na divulgação, porque isso é fundamental para o crescimento e um crescimento equilibrado aqui das cidades da nossa região. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos na sequência com o estúdio aberto para vocês.